Grava isso que eu vou te dizer. Deus tem um plano com você. Eu quero que você grite no Uber, no ônibus, quer que você diga: yes! Deus tem um plano comigo. Exato. Você não é um acaso, você não é um acidente da história. Deus sonhou com você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Há um projeto de Deus com você. E Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos que amam a Ele e colocam Ele no centro da sua vida. Então eu quero dizer para você: o plano de Deus é perfeito e Ele não será frustrado. E isso é só para que você entenda. Não importa absolutamente nada. Se tiver um plano, o plano vai acontecer. Amém? Antes de a gente ir para essa mensagem, eu quero só te pedir uma coisa muito importante. Você pode ser apenas um espectador, mas a gente não é mais um canal do YouTube há muito tempo. Nós já somos quase 11 milhões de pessoas aqui no YouTube. Você tem noção? Eu quero que você saiba que tem gente que acorda segunda-feira com o reloginho despertado 7 horas e só sai de casa depois de uma mensagem. Então isso não é mais um canal, é muito tempo. Isso é uma comunidade. E eu quero convidar você para ser parte do que Jesus está fazendo, para viver o melhor de Deus para a sua vida. Então me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante. Comenta, compartilha, e isso manda para os amigos, manda nos grupos da família, coloca no seu perfil lá do Instagram e faz com que todo mundo veja aquilo que está abençoando você. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda às 7 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. Uma palavra de esperança, de fé, sabe, que vai colocar você para cima. Sangue nos teus olhos, paixão por Jesus. E quinta-feira nós temos uma mentoria de vida, direção, maturidade para sua fé, 7 horas da manhã. E no SBT, exatamente isso. Olha o que Deus está fazendo para o Brasil inteiro. 7:30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Então eu quero que você seja parte. Vamos viver isso junto. E por último, eu quero convidar você a ser parte da nossa associação evangelística. Deus tem feito coisas lindas. Nós acabamos de inaugurar uma escola lá no Paquistão. Você tem noção? Crianças que eram escravas das fábricas de tijolos agora estão estudando, sendo cuidadas. E o nome da escola é Preach. Preach significa pregar. Elas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. Entra no Instagram da nossa associação e você vai ver tudo o que Jesus está fazendo. E agora eu só tenho um convite para você. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de eu tomar água. Vocês cansaram? Não pode cansar não. Se tiver alguém velhinho perto de você, diga: não cansa não. Fala: é só o começo. Amém. Olha, Deus tem um plano com você. 10 pessoas pegaram, eu vou de novo. Deus tem um plano com você. Eu me sentiria mal de saber que Deus tem um plano com você e não tem um plano comigo. Acho que uma parte tóxica do meu relacionamento é que eu tenho ciúme. E eu não ia ficar muito feliz sabendo que Deus tem filhos preferidos. Agora, se Deus tem filhos preferidos, seria então uma perda de tempo tentar viver o plano dele, sabendo que os preferidos já estão acontecendo e os excluídos ficaram para trás. Alguém comentou esses dias na rede social da minha esposa: de fato Deus tem os seus preferidos. É que ninguém sabe por onde a gente passou. Ninguém sabe as dores que a gente viveu. Ninguém sabe das noites de choro. Ninguém sabe dos joelhos dobrados, dos jejuns intermináveis que não acabavam. Ninguém sabe dos montes de oração. Ninguém sabe. Mas aí que tá. Eu só quero que você entenda que Deus não tem filho preferido. E que Deus não... Você não é um acidente. Deus sabia desde o começo. Só tem uma questão. É que às vezes me parece que há um suspense de Deus. Sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes me parece que Deus demora para chegar na vida de alguns.
Parece que tem que dar tanto BO até ele chegar que a gente já não aguenta mais. E BO, e confusão, e treta, e parece que chegou para todo mundo, e na nossa vez nada. Até o ponto que a gente começa a acreditar que já era, sabe? Já era, tarde demais para viver esse negócio de evangelho. Hoje um direct que me tocou na hora certa. Como Deus é bom. Uma senhora comentou para mim no meu direct, e eu vi por um acaso. Ela dizia: eu sinto que me perdi no tempo e não dá mais para viver. Nada de Deus para minha vida. Interessante como Deus é tão pontual de chegar à mensagem certa no dia que a resposta nasceu no meu coração para isso. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz. Vai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém e que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado. Pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros, e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo, vivendo o plano de Deus. E agora é esse homem que está na cruz. É esse homem que está todo manchado de sangue. É esse homem que está todo cortado de chicote. É esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de 2 ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso
quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes Ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos, vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga: mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo. Ele está na cruz. Pedro está negando Ele. O chicote está cantando. Deram vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele. Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Só que de repente houve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. É lindo, está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente o sopro de vida saiu dele, e ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. Mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu? Quando Ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: Ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer. Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga: ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga, no terceiro dia aconteceu algo extraordinário. No terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon, você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança, o Salvador morreu,
Aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize. Não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. É isso! Eles falaram que era o fim, mas para nós era o começo. A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo, diga: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Elido, comenta aí: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Então grave isso: sempre haverá mais uma chance, sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer em nome de Jesus. Eu achei estranho agora. Se Ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando: nossa, mas Ele é o Filho de Deus, e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala: você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo e eu fui adotado. Eu estava longe, eu estava sujo até o cabelo, eu não merecia Ele. Mas Ele me olhou, Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. E Ele não só me amou com amor profundo, Ele não foi só com palavras, Ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar. Eu não escolheria me amar, mas Ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas Ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba: sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste, porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente
em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: o que foi que você está vendo? Ele disse: olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez. Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais, não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. É que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo, dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil, de pedir para tudo para Deus, porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que Ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus e eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: o meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira com as costas para Ele, Ele não para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle. Sabe, quando eu pego esse caderninho aqui,
para escrever uma série. Eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Está aqui, ó. Eu vou escrevendo. Ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação eu sempre paro, escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo, para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle, é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância, e aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala. Aonde havia caos, a paz desce. Aonde havia dúvida, a certeza se manifesta. Aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim. Aí a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando Ele assume controle. É muito melhor quando Ele assume o controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus. Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso, que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém.
A mensagem é: você vai vencer na sua casa. Exatamente. O mundo está cheio de batalhas fora de casa, mas a nossa primeira batalha, e essa batalha você não vai perder, a sua família vai vencer, e nessa guerra você sairá vitorioso. Deus cuidará da tua família, Deus cuidará do teu casamento, Deus cuidará dos teus filhos, e Deus fará algo poderoso através da tua geração. Não é um fim aonde Deus chega para fazer um novo começo. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes da gente começar o vídeo. Curte o vídeo, é rapidão. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, manda para toda a sua família, manda para quem você deseja, que quer que vença na sua casa, que tenha essa vitória extraordinária. Manda para todo mundo. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E por último, antes da gente começar, eu quero que você saiba que toda segunda, às 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para você por aqui. E toda a quinta, às 7 horas da manhã, a gente tem uma mentoria de vida, uma palavra de direção para a sua história. E se você acha que é pouco, de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, eu quero convidar você para começar o dia com esperança. Aleluia! Você pode celebrar ao nome dele, ele está fazendo coisas extraordinárias. Aleluia! Confesso que hoje está difícil para eu pregar, está difícil, mas eu preciso começar logo. Última coisa, antes da gente começar, eu quero te convidar para fazer parte da nossa associação evangelística. Aleluia! O que Jesus tem feito tem sido extraordinário. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Estamos cuidando de crianças lá agora, que eram escravas das fábricas de tijolos e agora estão sendo cuidadas, alimentadas através da nossa escola Preach, que é base da nossa associação evangelística. Além de tudo que Deus tem feito no nosso país, das vidas alcançadas, eu quero convidar você para ser parte, ou como um voluntário, ou como um doador. E para você que quer conhecer mais, todas as informações estão aqui abaixo. E agora, vamos para o vídeo. Há uma palavra de Jesus sobre nós aqui, e a palavra é: vença dentro de casa. Há um mérito maior quando a gente vence dentro de casa. Sabe, muitas pessoas baseiam a sua corrida em vencer fora de casa, em alcançar milhares de pessoas, em prosperar e ficar muito rico. Mas a batalha mais importante que alguém pode lutar e vencer é a batalha pela nossa família, é a batalha pela nossa casa. E nós hoje, infelizmente, estamos vivendo em um tempo estranho, aonde estão nos contando histórias que estão ajudando milhares de pessoas a desistir da família. Enquanto tem pessoas que sonham em casar, estão lutando para encontrar a pessoa da vida, tem gente casando com tudo para ficar junto, com tudo para ficar junto por quase nada, desistindo e mostrando que esse é um cenário real. Enquanto tem gente que tem um sonho de ter um filho e que talvez por uma enfermidade, por uma condição física, não consegue. Tem gente que Deus deu filhos e não para segundos na frente para amá-los de perto. E eu quero que você entenda: nenhuma vitória nessa terra justifica o fracasso de uma família. Não adianta absolutamente nada você vencer nesse mundo, não adianta absolutamente nada você ficar endinheirado se você não ter para onde voltar. Não adianta ser respeitado pelo mundo e rejeitado na sua casa. Não adianta ser aprovado pelo mundo e reprovado por Deus. O seu maior ministério, a sua maior responsabilidade, a sua primeira missão e a mais importante se chama família. Eu quero que você entenda: a sua família é o maior presente que Deus te deu depois da sua salvação. Nada e ninguém é mais importante do que as pessoas que Deus colocou dentro da sua casa. Você compreende isso?
Agora, eu preciso pela palavra. E a palavra, ela é cura para a nossa alma. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz o seguinte: ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Eu quero que você escute isso. Eles não conheciam o Senhor. Sabe o que é isso? Imagine o maior pregador do nosso tempo. Imagine um homem que você ama ouvir, e um dia você descobre que os filhos dele não conheceram ao Deus que o pai deles pregou para milhares. É exatamente isso a realidade desse texto. Um homem extremamente respeitado. Eli, para você ter uma noção, ele foi, no seu tempo, um grande sacerdote. Foi um sumo sacerdote. Mas ele não era só isso, ele também era, olha quanta coisa, ele também era juiz de Israel. Mas ele também não era só isso, ele também era o guardião da arca da aliança. Ou seja, o item mais precioso de Deus dado ao homem naquele tempo estava na mão de Eli. Então ele é um homem civilmente respeitado, ele é um homem religiosamente respeitado, ele é um homem que todo mundo, uau, que coisa incrível! E nós somos muito impressionados com aquilo que é público. Nós nos impressionamos muito com aquilo que é público. A gente acha maneiro, a gente acha legal quando a gente vê alguém fazendo uma festa que a gente nunca vai ter nem como entrar numa festa daquela. Você já viu que existem festas para criança que são mais caros que a maioria dos casamentos? E a gente, uau, que festa linda. E a gente ama ver o carro das pessoas, a gente ama ver a casa das pessoas. E quando a gente olha a casa de alguém, a gente diz, uau, que coisa linda. E dentro de nós a gente começa a dizer, eu queria ter essa casa, eu queria ter esse carro, eu queria poder fazer uma festa como essa. E a gente está dentro de uma realidade construída, e isso tem nos impressionado sobremaneira. Só que a gente nunca sabe de fato o que está acontecendo por trás de tudo aquilo que estão nos mostrando. A gente se impressiona com a sequência de stories, mas a gente não sabe o que está por trás, aquilo que não vai para o feed, aquilo que não está na rede social, aquilo que quando a porta do quarto tranca, há uma realidade completamente obscura, que nunca ninguém soube, que nunca ninguém viu, e de repente vem à tona, e a gente fica, oh meu Deus, como isso pode acontecer? É exatamente o que eu quero que você entenda. Não adianta ter vitórias públicas se dentro da sua casa você for um derrotado. Não adianta absolutamente nada vencer guerras que tornam o seu nome conhecido, se para dentro da sua casa esses números não importam para ninguém. Vou te falar uma coisa interessante. Eu tive uma conversa com meu filho, com o João, agora, alguns dias atrás. Na verdade, no dia que estou gravando essa série, a conversa foi ontem. Meu filho João, ele é muito parecido com a minha esposa. Ele é mais sério, ele é mais calmo, ele é mais, como eu posso dizer, ele é um lorde. Ele é super educado. Ele não demonstra muito às vezes o que sente, ele pesa muito as emoções, fala pouco. Então com ele eu preciso me esforçar mais para tentar entender o que ele sente, o que ele pensa das coisas. E ontem, conversando com ele, eu falei, filho, você entende o que o papai faz? E ele falou, entendo, pai. Eu entendo. E você sabe que o papai é conhecido pelo que o papai faz? As pessoas conhecem o papai, você sabe disso, sei. E o que você sente em relação a isso? Você acha legal quando os seus amigos perguntam do papai para você? Você gosta quando as pessoas param a gente para tirar foto? O que você gosta? O que você acha disso? E eu na minha cabeça estava pensando assim, ele é uma criança, ele deve achar isso incrível. Uau, meu pai é uma pessoa conhecida e as pessoas amam meu pai. Uau, que top! E ele falou, pai, eu não gosto muito.
Eu falei: filho, como assim você não gosta? Isso é parte do que o papai vive. Tem coisas que não dá muito para controlar. Por exemplo, a gente está num parque, alguém vai vir e vai pedir uma foto, vai conversar e contar algum testemunho. Então eu falei: pai, filho, por que você não gosta disso? Ele falou: porque o papai para de me dar a atenção. Eu falei: filho, mas eles não estão concorrendo com a sua atenção. A atenção sua, ela é só sua. Mas ele falou: pois é, pai, mas tem hora que o pai está conversando comigo e o pai precisa parar. E eu não estou reclamando de nada disso. Eu amo a minha vida. Mas eu quero que você entenda que para o meu filho isso não significa nada. Não significa nada para ele ter pessoas que seguem na internet. Não significa nada para ele o carro que a gente anda. Não significa nada para ele a casa que a gente mora. Mas o que ele gosta e o que ele não abre mão é que eu pare e olhe para ele nos olhos dele. É isso que ele ama. Ele não ama o pai da internet. Ele ama o pai que faz ele dormir. Ele ama o pai que ora por ele antes de dormir. Ele ama o pai que acorda mais cedo para levar ele para o colégio. Ele não ama o pai da performance. Ele ama o pai da vida real. Ele ama o pai de dentro da casa. E eu quero que você entenda que os seus filhos não estão querendo aquilo que você está buscando. Eles estão querendo aquilo que você já tem na sua mão. E aí a gente segue. Casamento é a mesma coisa. A família não é apenas os filhos. Aliás, a família é os filhos e o cônjuge. Não é o pai, não é a mãe, não é a tia, não é o amigo, não é a amiga. O casamento é você, a sua esposa, ou você, mulher, e o seu marido e os seus filhos. Isso é família, o resto é parente. Quem mistura parente com família vai chegar um momento que talvez terá sua família extremamente prejudicada, porque ouviu o parente ao invés de ouvir quem divide o teto com você. Quando você ficar velho, não é os seus parentes que vão estar com você, não são os seus amigos que estarão com você, são a sua família. É a esposa que você não traiu, é a esposa que você respeitou, é o marido que você honrou, é o marido que você foi fiel, é ele que vai estar com você no final. Nem os seus filhos estarão com você, eles terão as suas próprias famílias no final. E eu sei que isso é uma verdade difícil de aceitar, mas esse é o problema do nosso tempo. A gente constrói coisas na nossa cabeça que não são de fato e não traduzem a nossa realidade daquilo que precisa ser vivido. E por conta disso, milhares de famílias estão sendo destruídas por conta de propósitos errados, por conta de prioridades equivocadas. Quando eu olho para Eli, eu entendo toda a história de Eli. Eli era um homem de Deus. O que ele era? Um homem de Deus. Ele era um homem inteligente. O que ele era? Inteligente. Mas ele era um péssimo pai. Não adianta nada. Não adianta nada você ser muito inteligente. Não adianta nada você ser muito respeitado e você não tem para quem voltar, não tem aonde se esconder. Porque quem perde a batalha dentro de casa ganha o mundo e não tem para onde voltar para comemorar. Você compreende a loucura? Quem ganha as batalhas lá fora, sacrificando a sua família de dentro, vai vencer o mundo, vai ficar rico, mas nunca vai prosperar. E se pensar que prosperou, fracassou na vida. Porque prosperidade não é o dinheiro que você tem, não é o carro que você anda, não é a casa que você mora, mas é a família sólida, na rocha, que está junto com você. Dia mau, dia bom, dia de tempestade, dia de calmaria, não importa, estão junto com você, estão orando com você, não desistem de você. Então entenda, se você está preocupado com o resultado, os teus filhos não querem o teu resultado, os teus filhos querem você. Se você está preocupado com dinheiro, quem ama você de verdade não está preocupado com o teu saldo bancário, está preocupado com o teu coração. E se você luta a batalha errada, você vai ter uma vitória que no final vai descobrir que não valeu a pena absolutamente nada. Eli, ô Eli, acorda logo, Eli. Deus manda um profeta falar. Eli, corrija os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram sacerdócios, trabalhavam no sacerdócio junto com ele. Eles, eu vou falar um pouco, uma parte só. Eles mexiam com as mulheres que entravam no templo. Eles mexiam com os sacrifícios que eram entregues ao Senhor. Eles tocavam nas coisas que eram eternas, que eram santas e santificadas. Então chega uma hora que Deus manda um profeta e diz: Eli, pelo amor de mim mesmo,
resolve a tua casa. Não adianta você ser um sacerdote, não adianta você ser qualquer coisa nessa terra se você é um péssimo pai, porque quem não constrói uma família não deixa nada para geração. Sabia disso? Está cheio de bilionário sem herdeiro. Está cheio de gente rica que não tem para quem passar riqueza. Aliás, vai passar apenas dinheiro, mas não vai ter valor nenhum. E o dinheiro que se passa sem valor perde no caminhar de poucas milhas. Se você não colocar valor nos teus filhos, tudo que você colocar na mão deles não vai ter valor, porque você não ensinou princípios, entende? Agora olha que coisa, Deus chama a atenção de Eli e diz: Eli, bora, acorda, eu não quero um sacerdote, eu não quero um juiz, eu quero um pai. Então bora, Eli, corrige o teu filho. Aí vai o Eli corrigir os filhos. Filhos, não faça isso. Sabe por que tem tanto pai e mãe que não sabe educar os filhos? É porque eles vivem tão culpados da ausência que quando estão presentes não têm coragem para corrigir como necessário. Eles estão tão distantes dos filhos que quando estão perto, que não querem criar nenhum tipo de afronta ou conflito, preferem passar a mão pela cabeça, e o que você pensa que é uma saída, na verdade é uma desculpa para a tua ausência. E o problema disso é a colheita, porque quem não sabe disciplinar e quem não sabe semear caráter nos filhos, terá uma colheita dolorida no futuro. Esse é o problema do nosso tempo. Mas a falta de tempo não é só por causa da rotina de trabalho, mas é pela falta de prioridade. Porque quantas vezes nós estamos sem nenhum tipo de atividade, mas o telefone está grudado na nossa mão e os nossos filhos estão grudados em outra tela? Quantas vezes a nossa esposa está clamando pelo um minuto de conversa e a gente está fazendo besteira, está olhando coisas que não deveria, está se envolvendo com coisas que não vão mudar a nossa história? Quantas vezes, oh minha linda, o seu marido só queria um pouquinho de atenção de você, mas você prefere lavar uma casa inteira, fazer uma faxina vezes 10, e o teu marido só queria sentar com você, mesmo no sofá que não está tão limpo, mesmo debaixo de um tapete que talvez tenha um pouco de sujeira, mas para olhar no teu olho, para se sentir amado e importante. Mas você está cuidando de tudo e está esquecendo do principal. Você está olhando por um envelope e está esquecendo do que está dentro, que é a carta. Me desculpa falar isso para você hoje, meu lindo, mas eu não quero que a minha geração perca a guerra dentro de casa. Nossa família vai prevalecer, a nossa família vai superar as crises, a sua família, escute isso, a sua família vai prevalecer todas as crises, a sua família vai prevalecer todas as tempestades. Não importa o vento, não importa o tamanho da tempestade, se a sua família estiver unida e Jesus for o centro da sua casa, você vai vencer. E quando eu digo você, não é mais você sozinho, é você e a sua casa, você e a sua família, você e os seus filhos. Garra isso para você. Os teus filhos vão crescer e não se desviarão da presença de Deus. O seu casamento não vai acabar por conta de qualquer tropeço. O teu casamento vai vencer, e no final você vai poder dizer: combati um bom combate, guardei a minha fé e encerrei a minha carreira. Porque então terá sentido, porque perder a família para ganhar o mundo não vale a pena, porque você vai ganhar tudo e não vai ter para quem voltar para comemorar. A Bíblia diz que Eli vive uma grande derrota na sua vida. Ele tinha algo precioso que ele carregava. Lembra do que era? A Arca da Aliança. Mas os filhos dele foram para a guerra e a arca estava junto. E como ele não treinou os soldados, como os filhos nunca foram apresentados a Deus, a Bíblia diz que no mesmo dia ele perdeu a Arca da Aliança na guerra e perdeu os 2 filhos. Quando a notícia chega para ele, ele já está velho, já é tarde demais para corrigir. Ele está velho, cego, e com a notícia cai para trás e morre. Sabe, eu não quero que a minha geração seja uma geração de pessoas arrependidas, que vão correr muito para prosperar, sacrificarão tudo e no final da vida só terão dinheiro e mesmo assim serão completamente pobres. Eu queria muito que você ouvisse rápido essa mensagem e corresse atrás do prejuízo enquanto há tempo.
A sua esposa precisa de você, o seu marido precisa de você, os teus filhos precisam de vocês dois. Eles não precisam de um divórcio, eles não precisam de uma separação amistosa, eles não precisam que vocês sejam amigos, eles querem que vocês sejam os pais deles para o resto da vida. Eles querem aprender o amor dentro de casa, não fora. Eles querem aprender disciplina dentro de casa, não fora. É lindo, você não vai viver uma vida de arrependimento. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai chegar no final e o seu casamento ainda estará intocável, e os teus filhos vão amar você e o Deus que você serviu. A minha maior vitória não é estar num palco e muita gente me ouvindo. A minha maior vitória é voltar para casa e os meus filhos amarem quem eu sou. A minha maior vitória não é aparecer numa televisão. Não. Minha maior vitória é eu estar no trabalho de escola do meu filho, com a minha foto lá dizendo: eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Eu quero falar algo olhando nos teus olhos. Não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista daquilo que Deus nunca desistiu e nunca desistirá. Tão lindo, se recomponha, corre atrás do prejuízo, pede perdão, senta no chão se necessário for, olha na baguinha do olho de quem Jesus deu para você. Lembra, tem gente que sonha em ter e nunca conseguiu, e você tem, valoriza. Tem gente até hoje que não encontrou a pessoa da vida, Deus já te deu. Talvez você que não percebeu pelas decisões erradas que está tomando. Então volta, reconstrói o caminho, valorize aquilo que Jesus te deu. Vença dentro de casa, porque quem vence dentro de casa, as vitórias de fora não somarão na parede, porque a maior vitória você já tem, que é paz. É bom prosperar, é bom uma casa maior, é bom um carro maneiro, é muito legal, mas nenhum sucesso terreno vale a pena se sacrificar a sua família. Nenhuma corrida na terra vale a pena se os escombros para construir esse edifício for a sua família. Não vale a pena. Entenda, meu lindo, construa uma base forte. A mesma base que te envia, te recebe. A mesma base que te abençoa, te gratifica quando você volta. Entende? Então, não acredite no que você está ouvindo. Eu queria poder ser bem franco com você, e acho que até você. Deixa eu falar uma parada. Não existe amigo de ex, tá? Não existe divórcio pacífico. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Estão fazendo você pensar que dá para casar e se quiser divorcia. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Ei, lindo, não dá para educar um filho só no colégio. Ele precisa do pai e da mãe. Não dá. Não dá para você achar que comprar coisa cara para tua esposa vai fazer ela te amar pro resto da vida. Ela precisa do seu tempo, ela precisa do teu olhar, ela precisa do teu toque, ela precisa da tua palavra de afirmação. Ela precisa que você olhe para ela e diga: amor, como é que você se sente amada? Se esforce para amar quem precisa ser amado por você. Sabe o que eu percebo? Tem gente que é legal para todo mundo, mas dentro de casa não serve. Eu vou falar novamente. Tem gente que é legal para todo mundo. É legal para amigo, é legal para sócio, é legal para as amigas, é legal para todo mundo, mas dentro de casa é uma pedra. Tem paciência com todos, mas dentro de casa não tem paciência. Trata com amor todo mundo, mas dentro de casa o amor se esvaiu há muito tempo. É gentil com todos, mas dentro de casa não há gentileza. Não adianta, bebê. As pessoas sabem de fato quem você é. Não é pelo relógio que você veste, não é para roupa de marca que você tem. Não, lindo. As pessoas no fim vão olhar para sua família, e se ela permanecer em pé, é porque você é de sucesso e venceu na vida. Se você ter tudo e te faltar isso, vão olhar para você e vão dizer: que pena. Então
tão lindo. Seja fiel para quem está na sua casa, seja amoroso com quem está perto de você, seja gentil com quem está com você todo dia. Ame quem está perto, sabe, abrace quem está perto, seja gentil com quem está perto, seja tão generoso e atencioso com quem Deus colocou debaixo do mesmo teto de você, do que aquele que você tem interesse para fechar um negócio. Vença dentro de casa. Eu quero declarar no nome de Jesus. Eu vou te ensinar para ficar até o final assim: adorar, abençoar, receber. Então, se eu vou declarar, você faz posição de quem quer receber. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre você, sobre a sua família: você vai vencer dentro da sua casa. Os seus filhos não... Ah, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Não, vamos com expectativa. Eu quero que você garre assim, eu quero que você pegue. Se tiver alguém que você ama da sua família perto de você, você vai falar assim: é pra nós essa parada. Se tiver o teu filho aí, se você precisa pedir perdão, conserta rápido que dá tempo. Se tem alguém que você ama perto de você, dá um beijo logo, constrange amor, porque eu quero declarar eu quero declarar em nome de Jesus sobre você e sua família: você vai vencer dentro da sua casa. O seu casamento vai superar todas as crises, todos os dias maus, e os seus filhos crescerão e não se desviarão da presença de Jesus. A sua casa será blindada. O mal vai bater, mas não vai entrar. A tempestade vai chegar, mas não vai te abalar. Você vai vencer, mas não sozinho. Você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, em nome de Jesus nós oramos. Oramos pelas famílias agora, Jesus. Oramos pelos filhos, oramos pelas mães, pelos maridos, pelas esposas. Casamentos que talvez estavam por um fio para acabar, mas hoje a guerra começa. Os maridos não desistirão das suas esposas, as esposas não desistirão dos seus maridos, os filhos não desistirão dos seus pais, os pais não desistirão dos filhos. E em nome de Jesus haverá conserto, em nome de Jesus haverá restauração, em nome de Jesus haverá paz dentro dos lares, em nome de Jesus. Amém.